Olá, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Eu sou Delcy Laureano e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Eduardo Valério. O Eduardo tem uma história de vida muito bonita. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com a história do Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, professora. O Eduardo me chama de professora, porque nós tivemos a honra de ter o Eduardo como estudante na escola Dom Helder Câmara, onde eu dou aula desde 2005, e ele então continua com essa mania de me chamar de professora, mas não me incomoda, pelo contrário, né? O papel do professor, eu tenho muito orgulho, né, disso. Eduardo, fala um pouco para nós, então, quem é o Eduardo Valério? O Eduardo Valério é um jovem já com 30 anos. É jovem, com certeza. Passa muito rápido. Atualmente sou advogado, né? Passei na prova no exame da ordem, então agora sou advogado. Já estou exercendo a profissão. E sou um jovem advogado que acredita muito na questão social. Vim do lado social mesmo. Conta para nós onde você nasceu. Você é de Belo Horizonte mesmo, Eduardo? Sou de BH, sou de Belo Horizonte. Minha família, minha mãe é de Sabinópolis, né? Veio muito nova aqui para BH, para Belo Horizonte. Teve os filhos, e eu sou nascido e criado numa comunidade chamada Vila Sumaré, numa aglomerada aqui. Então podemos falar que a sua família é do êxodo rural, né? Uma zona rural lá da minha região, lá no leste do estado, e vem para Belo Horizonte. Então uma família pobre que mora na Vila Sumaré. Onde fica a Vila Sumaré? Fica atrás do Shopping Del Rey ali, próximo Shopping Del Rey com Coca-Cola ali, atrás desses dois espaços. Sim, como toda comunidade vila, com muitos problemas. Muitos problemas, muitos. E a minha infância foi, se for pensar em crianças que vivem no contexto de comunidade, não difere muito das crianças e adolescentes que vivem naquela comunidade. A coisa começou a distorcer a partir do momento que meu pai largou minha família e foi embora. Foi quando a minha mãe se envolveu com a questão do alcoolismo, né? Acho que ela não conseguiu lidar muito bem com essa perda, com a separação e tudo, e acabou se perdendo, assim, né? E acabou perdendo todo o controle que antes existia. E qual a idade que vocês tinham? Eram 3 irmãos? 3 irmãos. Eu acredito que nessa época eu devia ter uns 10 anos de idade, ou menos, quando meu pai foi embora. Sim. Entendeu? Então, a partir dos 10 anos, meu irmão, assim, nós participamos de todos esses projetos sociais, assim, como forma na verdade, toda a estrutura da comunidade, né, toda a creche, aquela estrutura que existe lá até hoje, ela vai direcionando as crianças e adolescentes para alguns projetos. Então, fui do Camese, fui do Curumim, fui de todos esses projetos. Mas era mais por uma questão, assim, de falta de alimentação em casa, ou era já em situação mesmo de envolvimento com falta de alimentação com também, crime? Falta de alimentação também. E toda uma questão... naquele primeiro momento, não tinha essa questão do crime ainda não. Vulnerabilidade, assim, criminal, não. É uma questão mais de... Porque como as mães da comunidade trabalham, é uma questão de que os filhos ficam num lugar enquanto as mães estão trabalhando e tudo. Sim. Então, no primeiro momento, foi por isso, assim, sabe? Só que... Depois sua mãe não teve mais condição de administrar a casa, nem cuidar da família. Ficava deitado nas vielas lá, bêbada, sabe? É uma situação horrível, assim. E quando essa situação da minha mãe, cada dia ficou pior, eu e meu irmão, né, nós crescemos nesse ambiente, assim, sabe? Então, para ficar longe disso, a gente saía muito da comunidade, a gente ia muito para os outros bairros, sabe? Mangabeiras, Caiçara, a gente pedia as coisas na casa das famílias. Eu lembro que eu e meu irmão e outros meninos, a gente ficava muito no Parque da Mangabeira, sabe? Eu acho que era uma forma da gente sair um pouco daquela... Aí vivia a infância também, mas muito vulnerável, né? Muito vulnerável. Então, assim, já surfou ônibus? Já peguei muito traseiro, nossa senhora, muito. Nossa. Tomou banho em praça? Nossa, demais. Muito. Eu lembro que tinha uma... Na verdade, tem vários estabelecimentos, várias casas que eu tenho vontade de voltar, assim, sabe? Porque foram um lugar onde eu pedia muito para essas famílias, assim, sabe? E eu não imaginava que hoje eu me tornaria um advogado, e imagino que elas muito menos, assim, sabe? Então, se eu pudesse um dia encontrar, acho que
Seria uma coisa muito interessante, assim. O Eduardo, é interessante a história de vida do professor Florestan Fernandes. Sempre me lembro quando converso com uma pessoa, as pessoas têm história assim, de viver nas ruas, porque o professor Florestan, na biografia dele, ele fala que muitas vezes as pessoas, por exemplo, uma criança pede um alimento na rua, que às vezes a criança está suja, porque está na rua. Então a pessoa não tem nem a gentileza de entregar, às vezes joga, né? Já aconteceu isso com você, de alguém te dar alguma coisa e jogar com medo de você, de encostar em você ou não? Olha, eu confesso que eu não lembro, assim, sabe? Eu tenho uma coisa que eu acho que foi muito benéfica, que me fez respirar, que me fez manter a pessoa que eu sou hoje, né? Que foi não me dar conta, em alguns momentos, da real situação onde eu estava envolvido. Eu acho que isso foi um meio de proteção, assim, sabe? Um meio de me manter intacto, porque senão eu acho que eu teria todos os motivos para ser um cara revoltado, assim, sabe? Então, eu acho que isso foi uma forma que eu que você sobreviveu bem, né? O Eduardo, e você me conta de uma assistente social que foi muito importante na sua vida. Conta para nós como é que foi isso aí. A dela é Débora, ela é professora da PUC e... Vou chorar aqui, velho. Ela é professora da PUC e foi alguém que me ajudou muito, assim, até hoje me ajuda muito, sabe? Ela conheceu a minha família na época que ela trabalhava na Pastoral do Menor. E ela acompanhava várias famílias na Vila Sumaré. E aproximou muito da minha família, principalmente por causa do meu irmão. Meu irmão aprontava muito, assim, muito mais do que eu, assim. Meu irmão aprontava demais. Estava mais numa situação de vulnerabilidade, assim, de envolvimento, né, com o crime. Isso. Então, assim, a minha madrinha ficou muito próxima da minha família, assim, sabe? E depois, com a morte do meu irmão, já atropelando alguma coisa, nós nos reaproximando, a gente ficou muito mais próximos, assim, sabe? E hoje ela, assim, é meu pilar, é alguém que quando eu tenho dificuldade eu ligo, quando eu tenho que comemorar alguma coisa eu ligo, antes de vir pra cá eu liguei pra ela, então assim, alguém que eu divido. Essa criança de 30 anos ainda tem a Débora aí como anjo de guarda. Mas você me diz o seguinte, quando essa assistente social, né, que é a Débora, ela se aproxima então da sua família na Vila Sumaré, ela viu a sua família numa situação de extrema vulnerabilidade. E ela toma algumas iniciativas, né? Que encaminhou a sua irmã. Eu tenho uma irmã que mora em Sabinópolis, em Goiânia hoje, e naquela época a Débora teve essa iniciativa de tirar a minha irmã desse contexto e para preservá-la, né? Sim. E você? Eu continuei na comunidade. Na verdade, teve uma época na comunidade que o barracão onde a gente morava, a Defesa Social esteve lá e falou, essa casa vai cair. E foi quando a minha mãe, mesmo com todas as dificuldades, morávamos eu, meu irmão e minha mãe. Quando da Defesa Social ir lá e decretar que a casa ia cair e tudo, eu fui para casa da minha madrinha e meu irmão foi para casa de uma outra família lá, dentro da comunidade mesmo. E a partir daí houve um total de separação entre os filhos, assim, sabe? Entre eu, meu irmão e a minha mãe. E minha mãe foi para casa da vizinha, entendeu? E assim, já com aquele contexto de alcoolismo muito alto, assim, não estava dando conta de muita coisa já. E a partir desse distanciamento foi quando meu irmão começou a se envolver com o tráfico, né? Foi preso, tomou tiro, uma vez tomou tiro na boca aqui, ficou internado muitos meses e tudo. E pouco depois foi quando eu comecei a aprontar também, entendeu? Porque eu já não estava mais na casa da minha madrinha, morava de aluguel lá no Sumaré. E minha mãe não tinha condições de pagar o aluguel. Então a proprietária veio cobrar o aluguel de mim, né? E eu não tinha condições de pagar o aluguel, a não ser se eu tomasse essa iniciativa. Foi quando eu comecei a guardar coisas na minha casa para os traficantes, e eles me davam um dinheiro por mês. E a coisa mais interessante que eu acho que, né, se o telespectador puder observar, é que quando uma criança ou um adolescente inserido num contexto de comunidade, os traficantes, as pessoas que estão no crime, não são pessoas com a violência que é passada pelos meios de comunicação. Então, são um amigo de infância, é alguém que você vê sempre na rua, é alguém que paga um picolé. E eu lembro perfeitamente que esse traficante, tinha uma pessoa lá específica, que já até faleceu, que ele me abraçou de uma forma assim, sabe, que parece que como um filho mesmo, assim, sabe? Eu passei a ser cuidado por ele, assim, na comunidade, eu passei a ser abraçado, ele passou a me dar presentes, assim, sabe? Então, eu lembro que eu aprendi a andar de moto com ele. Então, a sua referência era aquela pessoa, e você totalmente vulnerável, os aparatos, né, sociais também chegavam durante o dia para comer e tudo, mas
Não, sua referência era ele, né? E o aparato do estatal, é isso? Que era a polícia, que eu só chegava para me colocar na... Tinha algumas entidades, você falou o Curumim, tinha essa pastoral. Tinha, mas acho que são iniciativas privadas, né? Que tem algum... Não o Estado. Não o Estado, de forma... Sim. De forma, né? Ele lá, assim, são iniciativas privadas, assim. Mas, assim, então, assim, essa foi a dinâmica. Acabou que o meu irmão, ele, depois de tomar uma outra oportunidade, tomou um outro tiro, acabou indo para a FEBEM do Horto, e eu fui preso, assim. Numa oportunidade lá, eu acabei, além só de guardar as coisas, eu acabei me envolvendo demais e acabei sendo preso. E nisso Mas você era menor, era menor. Você ficou no... na verdade... Medida sociocorretiva. Socioeducativa. Só que, na verdade, nem cumpri medida socioeducativa na época, por quê? Porque foi aí que surgiu a figura do advogado, do telespectador. Porque, na época, essa pessoa que me abraçou como pai, pagou um advogado, o advogado foi lá onde eu estava detido, né? E conseguiu me liberar. E depois, a partir de conversas com meu irmão, via por telefone, meu irmão já arrumou uma guerra lá com outro morador lá da comunidade, não podia voltar. Então, em conversas telefônicas, o meu irmão me falou que eu sempre, apesar de tudo, eu era o irmão mais velho e que ele via em mim a referência, uma referência masculina, uma referência de homem, que ele sempre soube que eu ia dar bem na vida, sabe? Aí meu irmão conseguiu me convencer, e eu conversei junto com uma assistente social na época que acompanhava meu irmão, e não me pergunte por quê, professora Delas, mas eu resolvi aceitar a proposta do meu irmão de ficar um tempo na extinta FEBEM do Horto, para dar uma reorganizada na minha vida, dar uma pensada na minha vida. E isso aconteceu, eu fui para a FEBEM do Horto, fiquei uns 6 meses na FEBEM do Horto, e surgiu uma vaga, uma possibilidade de eu ir para um abrigo, que chama Casa Dom Bosco, que é um abrigo referência aqui em BH. E eu lembro que eu fiz 3 entrevistas nesse abrigo, sabe? Para passar a entrevista. Então, assim, tudo da minha vida, nada era muito fácil, assim. Até para ir para o abrigo, eu tinha que fazer 3 entrevistas. Uma Kombi horrível, assim. Aí fiz entrevista, passei e fui para esse abrigo. Pouco depois, com a própria ideia do ECA de manter os Irmãos Unidos, meu irmão foi também. E com o meu próximo, como eu estava próximo dos 18 anos, precisou fazer um desligamento. E a casa, naquele primeiro momento, pensou num projeto totalmente, né, ideia do Rogério, que é o segundo pai também, e da Sandrinha, e do Alcides, assim, resolveram dar a possibilidade de um ex-educando se tornar educador. E esse ex-educando foi eu. Então, de educando, eu passei a ser educador. Pois é, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, então, nós estamos conversando aqui com o Eduardo Valério, que nos conta, então, a trajetória de vida, uma infância muito difícil, que sai lá da Vila Sumaré, com a família esfacelada aí, né, pelo abandono, pelo alcoolismo, uma casa que acaba sendo condenada, mas ele consegue depois, mesmo com a passagem pela FEBEM, ir para o Dom Bosco, né? Abrigo Dom Bosco, e de educando ele passa a ser educador. Nós vamos continuar essa entrevista com o Eduardo no segundo bloco, nos aguarde um minutinho, nós voltamos daqui a pouco. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer
cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Então, nós estamos aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, retomando o nosso programa de hoje, Palavra Ética. É um programa em que nós estamos conversando com o Eduardo Valério. O Eduardo é advogado e uma pessoa com uma trajetória de vida, uma história de vida muito bonita. Hoje, com muita dificuldade ainda, o Eduardo às vezes fala comigo, professora, eu não sei nem como que eu consegui chegar, eu não consigo. Hoje, como advogado, quando eu vejo como funcionam as políticas públicas, todos esses entraves, eu acho que se fosse para começar tudo de novo, eu não sei se eu daria conta. Não é assim, Eduardo? Perfeitamente. Não sei se eu daria conta. Não sei, mas, Eduardo, algumas vezes você já pensou em desistir? Várias vezes, várias vezes. A minha madrinha, a Débora, ela brinca que eu tenho que pagar para ela todas as futuras pinturas, né? Todas as pinturas do cabelo dela, porque eu já... Todos os cabelos brancos dela. Né? Então, assim, ela é muito difícil tomar a iniciativa de mudar de vida, sabe? Porque vou tentar explicar para o telespectador qual que é a dinâmica, assim. Eu lembro que tinha oportunidades na minha casa que eu não tinha o que comer, assim, e eu já tentando mudar de vida, assim, sabe? Eu estudava à noite, trabalhava num lugar como faxineiro na época, e mesmo assim, da dificuldade, tinha oportunidades que eu não tinha o que comer, assim. E eu lembro da Débora, do outro amigo Silvio, do Renato, as pessoas falavam, não, Eduardo, é possível, é possível, é possível. Só que o é possível está muito distante do que eu vivia. Do que a barriga roncando, né? Do que a barriga roncando e da faixa etária também, né? É. Eu estava na faixa etária nessa época, que é a faixa etária de quem quer andar bem arrumado. E apesar da dificuldade, eu sempre tive um contato muito próximo com a Vila Sumaré, mesmo já não morando lá. Sim. Então, quando eu ia visitar os meus amigos, eles não entendiam como eu permitia, como eu aceitava passar por essa situação, sendo que eu podia estar com eles, entendeu? Naquele contexto, mas com eles. Então, o crime, às vezes, é a saída. E até quem está dizendo que é crime, mas que dá... Você me falava aqui, né, antes da gente começar o programa, falou, professora, na vida são oportunidades, né? Às vezes, as pequenas oportunidades que são dadas para as pessoas e elas realmente empenham, arregaçam as mangas e conseguem. Eduardo, e a ideia do direito? Quer dizer, foi do Dom Bosco passando a ser educador que você despertou essa vontade de estudar o direito? Como é que foi? Não, é uma coisa muito engraçada. Meu irmão sempre é preso. E quem ia tentar tirar ele era eu. Então eu já briguei muito com os policiais, os policiais me xingaram muito, né? Me xingaram muito, assim. Então toda vez que meu irmão é preso, eu e o Eduardo que ia tentar tirar o meu irmão. Mas não tinha um argumento, não tinha o... Nada, só... O palavrório do advogado. Não, nem um pouco. E meu irmão, quando eu saí, ele brincava muito, falava, você é meu advogado, você é meu advogado, você é meu advogado. E quando eu fui para o abrigo, né, e que, na verdade, quando eu saí do abrigo, que eu voltei a estudar, que eu tive contato com pessoas que estavam inseridas num contexto educacional diferente de onde eu tinha saído, eu comecei a deslumbrar a possibilidade de voltar a estudar, né. Só que no primeiro momento eu pensei em terminar o ensino médio para conseguir um emprego um pouco melhor. Porque você já estava, com 18 anos e não tinha terminado nem o primeiro grau ainda. Não, eu com 18 para 19 anos estava na quinta série, professor. Então, assim, tem até um amigo pessoal, assim, que é o Jobson, ele brinca, ele fala que eu em uma década, eu saí do ensino fundamental para terminar o curso de Direito, né? Então eu acho que essa história de vida do Eduardo, ela mostra que é possível tantas pessoas. E eu já trabalhei também com outros estudantes que fizeram o EJA. Então a gente vê, num primeiro momento, um pouco de dificuldade, até devido ao não tem aquele tempo, aquela de leitura, assimilar a interpretação dos textos, mas como recupera, quer dizer, quando a pessoa agarra essa possibilidade, né, Eduardo? Isso. E você teve que fazer isso, né? Tive, foram muitas dificuldades, seja na época do ensino médio. Eu já saí de prova de matemática chorando, assim, não consigo entender o que é isso, não sei o que é mesmo, então não sei como é que eu vou fazer para terminar o ensino médio.
E assim, terminei. E durante a faculdade, primeiro, segundo, terceiro período, tive muita dificuldade. E eu sempre fui bolsista, né? Eu posso falar isso. Eu tive uma irmã de caridade que me ajudou a pagar a faculdade, porque senão eu não teria condições nenhuma de iniciar um curso superior. Entendeu? E uma das condições que ela me impôs foi bem brava, assim, se você repetir alguma matéria, você vai perder sua bolsa. Então, assim, foi essa pressão, assim, de, né, superar a dificuldade. Conta pra nós aqui, você repetiu, Eduardo? Repetiu a matéria, professor. E ela teve um coração cozinheiro. Ela ponderou. Ela ponderou. Mas você terminou o curso com galhardia e exatamente. Isso. Logo passa no exame da OAB, né? Isso. Que bom. Eduardo, e você com toda essa experiência, né, de sofrimento, mas também de discernimento, quais são os planos agora para o futuro? Advogar, continuar estudando, continuar nessa busca pelo conhecimento, que é algo, tudo que eu tenho hoje, sim, foi o conhecimento que me deu, né? E eu quero continuar estudando, quero futuramente, quem sabe, prestar alguns concursos, e quero muito não perder essa questão social mesmo, de onde eu saí, e eu quero sempre ter um olhar para esse público, assim, sabe? Eu quero sempre ser um advogado dessas pessoas. Quantas pessoas precisarem, eu quero ser advogado dessas pessoas. Porque é engraçado, antes eu via o advogado como algo, quase um deus, sabe? E hoje, como advogado, eu vejo que não mudou muita coisa da minha vida, não, sabe, professor Deus? Mas a tarefa é difícil, advogar não é fácil. Não, né? Não mudou alguma coisa na minha vida, no sentido de quem eu sou mesmo. Deslumbramento. Não, eu sou Eduardo, sou advogado, tenho os desafios profissionais que a senhora sabe muito melhor do que eu quais são, que não são fáceis, mas coragem não me falta, né? E a perspectiva futura é trabalhar, ajudar minha família. Nós temos também aqui na OAB, em Minas, o Vicentão, por exemplo, né, que é uma história de vida muito bonita também. É uma pessoa que sai da vila, que é um filho de uma empregada doméstica, um filho que não foi reconhecido pelo pai, né, e é da nossa comissão lá de direitos humanos. E é um advogado assim, que sempre teve muita sensibilidade para lidar com as questões sociais, né? Eu espero, Eduardo, que você também possa contribuir, apesar dessa experiência, quer dizer, que não te tornou, eu comento com o Eduardo, que todo esse sofrimento, essa vida difícil, não tornou uma pessoa amarga, nem assim, mal-humorada, né? O Eduardo é uma pessoa de uma alegria o tempo inteiro, rindo, mostrando, apesar das dificuldades, né? Ele contava, professora, eu vou chegar em casa agora, não tenho nada lá na minha casa, moro sozinho, mas verdade. Batalhando e nós temos o maior orgulho aí dessa formação, né, que a gente acredita que é possível. Ô, Eduardo, é interessante também você falar, quer dizer, a sua identidade. Você fala assim, professor, eu tenho uma identidade daquele menino da Vila Sumaré. Fala para nós o que é isso. Professora, eu brinco que, assim, transpor a barreira de quem está no contexto lá, que vive na comunidade, né? Tem vários fatores. Primeiro começa com uma questão da linguagem, sabe? Romper com isso é muito difícil. Um pertencimento também, que é algo assim, eu brinco que pode parecer coisa maluca, vou dizer aqui agora, mas eu acho que eu fui muito mais feliz na época que eu vivia na comunidade do que eu sou agora. Sabe? Eu sinto falta das pessoas, do ambiente. Eu falava para a senhora no primeiro momento que eu tenho uma sensação de não pertencimento nesse contexto de coisa, sabe? Às vezes não se reconhece. Assim, não se reconhece. Parece que eu não nasci para estar aqui. Entendeu? Então, é uma luta diária, interna mesmo, sabe? E isso me foi dado, ou seja, eu nasci num contexto onde a impressão que eu tinha antes, né, que hoje, graças a Deus, eu rompi com isso, é que o meu papel já estava estabelecido. Eu não tinha como mudar isso. E hoje eu consegui mudar isso, consegui mudar o panorama, mas mesmo assim eu carrego muito essa questão da comunidade. Graças a Deus, tenho muito orgulho. Eu vou lá sempre. Quer me achar lá uma vez por mês ou a cada 15 dias, eu sempre estou lá com as pessoas, com os moradores. Faço a maior questão de estar lá. Inclusive os meninos até brincam lá que eles olha a concepção que as crianças da comunidade têm.
eles me perguntam se eu, enquanto advogado, se eu não posso ser colocado na parede. Ou seja, é um trauma para toda a comunidade ser colocado na parede pelos policiais. Né? E a forma como isso se dá também. Então, essa é a minha identidade, eu não quero perder nunca, eu faço questão demais, assim, e pronto. O Eduardo, eu acredito também pela sua fala, que você também teve essa capacidade de receber um trabalho social muito bem feito, quer dizer, essas pessoas que você fala com tanta ênfase, né, que te ajudaram, como foi a Débora, que é assistente social. Débora, Rogério. Eu acredito que esse seu exemplo de vida e essa palavra ética que você traz aqui para o nosso programa hoje, ela é significativa no sentido de incentivo a essas pessoas que muitas vezes convivem com crianças em situação realmente de muita vulnerabilidade, com famílias que já não têm mais nenhum, que já perderam, né, toda a possibilidade ali de vida, e que é possível. Então, aqui os profissionais também da área de serviço social, assistente social, o exemplo aqui para nós, né, o Eduardo. Você nos anima muito, Eduardo. Quer dizer, esse abrigo, Dom Bosco, todas as pessoas que te estenderam a mão, acho que a própria faculdade, né, Dom Helder Câmara, que você e os seus colegas sempre tiveram um carinho muito grande com você, que é possível, a tarefa é de todo mundo, né? Eu brinco que eu sou um cara muito privilegiado, assim, sabe? Deus coloca umas pessoas muito, muito bacanas na minha vida. Até o fato da gente estar aqui hoje significa isso, né? Ou seja, eu fui seu aluno, entre milhares, assim, né? Não tinha uma coisa, a não ser uma coisa, eu acho que, né, maior do que da nossa compreensão, que a nossa compreensão. Um dia nós encontramos nesse mundo, né? Então, assim, não tinha entre milhares de alunos, eu estou aqui hoje, né? Então, significa que eu sempre tive essa questão, eu sempre consigo identificar alguém que tem uma ideia parecida com a minha, assim, sabe? Só no olhar, no jeito de falar, né? Sim. Ô, Eduardo, não, mas para nós é realmente uma alegria estar aqui com você. E essa mensagem que nós queremos deixar no nosso programa de hoje, essa palavra ética de pessoas que realmente têm que superar todo tipo de preconceito, de obstáculo, e dessas mesmo peripécias que a vida prega aí na gente, né? Perda de pai, familiar envolvido aí com droga, com alcoolismo, pessoas da nossa família que às vezes vão para o crime e depois tem que reconstruir tudo, mas enfim, é amizade, é o compromisso ético numa sociedade que realmente pode tornar a nossa vida melhor, né? Muito obrigada, Eduardo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Além do canal 6 e 13, também você pode nos assistir pelo site da TV Comunitária, que é www.tvcbh.com.br, e depois também você pode rever os nossos programas no blog Palavra Ética, blogspot.com. Muito obrigada aqui à nossa equipe, que nos proporciona a produção desse programa, e principalmente aos telespectadores, que nos incentivam aqui a trazer pessoas que têm uma palavra ética, que tem muito a nos ensinar na sociedade. Até o próximo programa.